Recentemente, a doutora Flávia terminou um curso de gestão política pensando em se preparar para a eleição. O que você tem feito para se preparar, se é que vai se candidatar? Bom, eu não entendi se a Verônica quis cutucar aqui, falando se eu vou me candidatar, se eu posso ser candidato. Vou entrar nesse assunto, porque vai ter várias perguntas da mesma maneira. Eu tenho 8 anos de contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, ou seja, 100% das contas. O único impedimento que eu tenho, entre aspas, é a votação da Câmara nas contas de 2007, que nós já estamos entrando com recurso no Judiciário, isso vai se resolver. Agora, em relação ao preparo da Flávia, eu acho que, sinceramente, se ela tivesse ficado junto com a população no dia a dia, como vice-prefeita, que é para isso que ela recebe o salário, eu acho que ela tinha aprendido muito mais do que se estivesse fazendo esse curso. Eu acho que um prefeito é diferente de deputado, de outros cargos. Eu acho que o prefeito ele tem que conhecer a população, estar mais perto da população. Vocês vão ter como exemplo o que tem acontecido em São Paulo, na Cracolândia. Uma ação do governo do estado, Geraldo Alckmin preparado, do prefeito de São Paulo, Kassab também preparado, um verdadeiro desastre, porque eles não sabem trabalhar com a população. O que adianta você dispersar aquelas pessoas de um lugar para outro sem dar qualquer assistência social para aquelas pessoas? Quer dizer, uma falta vamos dizer, de sentido, de sentimento do governador e do prefeito, que são pessoas. O governador é médico. O prefeito, se não me engano, é administrador de empresas e economista. E nenhum dos dois souberam lidar com aquelas pessoas. Eu acho que ser prefeito, principalmente numa cidade pequena, você tem que saber lidar com gente. Eu acho que esses cursos pode até somar, mas você sair da cidade, ficar 4 anos fazendo curso e ficar longe da população, você desaprende e aprende muito pouco. Então eu acho que, sinceramente, o que eu fiz para me preparar foi continuar junto da população, sabendo as necessidades da população, que eu sei muito bem quais são hoje. Então é isso que eu fiz para me preparar para mais 8 anos de mandato. Eu tenho aqui uma outra pergunta do Fabinho. Exatamente hoje, o grande Vicenzo está apresentando o jogador Falcão como jogador da Intelli. E muito vem se falando sobre a influência do prefeito nessa contratação. O que você acha, já que se ele ajuda a trazer o jogador para a Intelli, por que eu não busco empresas para dar emprego ao povo? Olha, em relação ao que está trazendo, o aporte que a prefeitura faz, e que sempre fez, é a quadra, é a alimentação, é o transporte. Essa é a participação da prefeitura em relação ao time da Intelli. Quer dizer, 70%, 80% é tudo da Intelli ou da DC Intelli, como aqui queira. Então, eu acho que não tem nada que possa ter esse tipo de influência. Agora, trazer empresa por Orlândia realmente é uma busca que todos têm que estar precisando. Apesar da Intelli vir crescendo ano a ano, aumentando o número de funcionários, mas eu acho que seria muito mais importante deixar a Intelli, o Vicenzo, trabalhar, trazer os jogadores, como ele sempre fez e fez bem feito, e o prefeito realmente buscar a empresa, como você disse. Roger, Vado, meu pai trabalha na prefeitura e diz que está ruim demais as coisas na cidade, mas o salário aumentou. O que me diz? Olha, Roger, eu não sei o cargo que seu pai ocupa na prefeitura. Se for o que o Rodolfo deu de aumento no salário médio, ele deu menos do que eu dei de aumento real. Ele só no primeiro ano dele, que ele deu 10%, que foi acima da inflação. O resto não houve. O que houve foi um excesso de contratações. Agora, alguns cargos, com a anuência dos vereadores, que não tem outra maneira de ser, através de projeto de lei, essas sim tiveram um aumento diferenciado. Agora, de maneira geral, não houve um aumento diferenciado, a não ser em relação à hora extra, que pode ser o que você está citando, mas aumento diferenciado para todas as categorias de maneira geral, não houve. Analice, Vado, boa noite. Por que o Jornal Mogiana chama você só de Tucano de Ouro? Porque no ano de 2005, se não me engano, eu recebi o troféu Tucano de Ouro, que foi dentre 200 e tantos prefeitos do estado de São Paulo, do PSDB, eu fui eleito o melhor prefeito dentre todos eles. Então, aí eu ganhei o prêmio que eles chamam Tucano de Ouro. Deve ser por isso que ela faz aí essa, vamos dizer, essa sátira, essa gíria,
que é de falar que eu recebi esse prêmio. Eleonor, Vado, candidatos a vereador para fazer com você a base política, já tem essas parcerias? Tem, nós fizemos várias filiações, Leonor. Até outubro, alguns já eram filiados, outros mudaram de partido, mas nós fizemos várias filiações até outubro. São pessoas que podem ser candidatas a vereador. Essa decisão vai ser só no mês de junho, mas eu te garanto que a coligação, a minha base política, o que você está citando, a coligação que vai me apoiar, eu tenho certeza que é a maior de todas as coligações. Eu acho que é importante fazer isso que você está dizendo. Aqui está Maria Cristina Zampiero. Oi, Vado, você se lembra de mim? Da época do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Você precisa realmente voltar. Todos os trabalhadores que encontro dizem que sente sua falta, pois o atual prefeito esqueceu deles. Eu me lembro na época dos trabalhadores rurais, nós criamos o Bom Dia Trabalhador Rural, sempre fizemos questão de dar um tratamento diferenciado para eles, até pela condição deles de sair de madrugada, trabalhar todos os dias, às vezes com sol, às vezes com chuva. Eu me lembro de você sim, fico contente aí de você estar lembrando desse trabalho que nós fizemos. Jefferson, teve sondagem que a Flávia estaria abandonando a carreira política. Você ouviu algo a respeito? Não, Jefferson, sinceramente não ouvi. Eu trabalho com a possibilidade aí da gente ter 4 candidatos ou 5 candidatos, ou até 3, vamos dizer, de 3 a 5 candidatos, o atual prefeito, eu, a própria Flávia, o Pedro, que eu acho que é candidato também. Eu acho que nós vamos por aí, esses 4, um ou outro pode sair fora, mas eu acho que nós vamos de 3 a 4 candidatos a prefeito. Agora, eu não tenho informação nenhuma que ela estaria abandonando a carreira política. Antônio Quaresmin. E sobre as empresas, não acho que chegou a hora de novas empresas grandes se instalarem na nossa cidade, porque na parte de geração de empregos, Orlândia está muito abaixo do que merecemos. Eu concordo com você, eu acho que a gente vê aí muitos estados conseguindo trazer grandes empresas. Eu acho que Orlândia, quando um estado vai trazer uma empresa, é lógico que ela vai se instalar no município. E aí, se instalar no município, eu acho que Orlândia tem todas as condições geográficas para receber uma grande empresa. Eu acho que o aeroporto internacional de Ribeirão Preto, aeroporto de cargas de Ribeirão Preto, vai ser uma realidade, vai acontecer. E para isso nós estamos muito perto de Ribeirão Preto. Nós temos a 40 quilômetros, 50 quilômetros do aeroporto de Ribeirão Preto, entrada aí, vamos dizer, do Triângulo Mineiro, entrada do Centro-Oeste. Eu acho que Orlândia tem todas as condições para buscar, para vender a ideia, para trabalhar e conseguir trazer uma grande empresa. Agora precisa de trabalho e realmente eu acho que não dá, é o que vocês disseram, não dá para o prefeito ficar limitado a pequenas coisas e deixar de procurar essas grandes empresas. Rogério, Vado, em questão de funcionário de cargo de confiança, não é melhor fazer uma lei para limitar a quantidade de cargo de confiança? Por nesse mandato tem muitos. Fique com Deus. Rogério, eu acho que tem. Na minha época, eu tinha bastante cargo em comissão, nós diminuímos na metade os cargos em comissão e agora voltar aquela quantidade de cargo em comissão, inclusive porque tem alguns cargos que não são cargos comissionados, são cargos contratados. São pessoas que fazem um contrato por um determinado tempo de trabalho, que teoricamente também são cargo em comissão, porque eles não são, vamos dizer, concursados pela prefeitura. E isso inchou realmente muito a prefeitura. Eu acho que tem que se diminuir. Eu acho que tem funcionários da prefeitura que podem ser aproveitados. Agora, realmente, a quantidade é muito grande que existe hoje de cargos comissionados e contratados. José Mário, complementando a pergunta do Quaresmin, o que fazer para chamar a atenção dessas grandes empresas? Eu acho, José Mário, o melhor caminho que existe é você procurar a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, vender a ideia de Orlândia, o que é Orlândia, quer dizer, mostrar a localização perto de Ribeirão Preto, tudo isso que eu falei anteriormente, a entrada do Triângulo Mineiro, as usinas que nós temos na região. Orlândia é quase uma capital. Orlândia é uma capital, se você considerar Ituverava, Guaíra, São Joaquim da Barra, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas Orlândia é central em relação a essas cidades. Vender o que é Orlândia lá na Fiesp, a partir das empresas que quiserem se instalar no estado de São Paulo, nós vamos estar em melhores condições que todas elas, porque nenhuma grande empresa vai se instalar ao entorno de São Paulo, Campinas, Jundiaí, que já está abarrotado.
Sorocaba, aquela região, Vale do Paraíba hoje, não é viável para essas grandes empresas. Eu acho que essas grandes empresas vão vir para a região de Ribeirão Preto. E eu não vejo cidade nenhuma melhor que Ribeirão Preto. Então eu acho que o caminho é a Fiesp em São Paulo. Antônio Quaresmin, em relação aos funcionários públicos, e em especial professores, vejo que a desmotivação profissional é enorme. O que deve ser feito em curto prazo para uma valorização e estímulo para essas pessoas? Olha, em relação aos professores, eu acho que vale muito as reciclagens, os cursos que os professores fazem. Eu acho que não é só o salário. É lógico que o salário é o ponto final. Quer dizer, ninguém faz se forma em medicina e administrador no início pensando em salário. Ele pensa, lógico, depois dele formado, dele se achar o lugar dele, está trabalhando bem, aí sim, lógico que ele quer remuneração. Eu acho que os professores, que eu falo sou eu e o Estevão, que o Estevão era o secretário de Educação, uma que o Estevão chamava de reciclagem, os cursos que nós demos para os professores, eu acho isso importantíssimo e lá na frente isso vira salário. Agora, eu acho que a preocupação inicial, é lógico que tem que ter o salário digno, alguma coisa, mas não pode ser no final, você entendeu? Então eu acho que na época nós incentivamos muitos professores, alguns falam, mas eu podia ter dado mais aumento, mas ninguém deu os cursos que nós demos. Tudo bem, pode até ter dado aumento, só que eu te garanto que lá na frente, esses cursos nossos vão se transformar financeiramente muito mais do que o aumento que essas pessoas tiveram. Então eu acho que o que pode estimular essas pessoas são esses cursos que nós chegamos a dar, cursos aí para os professores até se formarem com carro por conta, as vans por conta da prefeitura e tudo pago pela prefeitura. Vado, você vai pagar bônus aos professores? Quando houver sobra, é lógico que nós vamos pagar o bônus. Agora, tem que haver a sobra, quer dizer, se você gasta em curso alguma coisa, a sobra às vezes é pequena. Então eu acho que aí é uma questão de concepção, pode ser... Porque os cursos servem não só para o professor, mas também para os alunos, que vão ganhar em relação a isso. Agora, o bônus, nós demos bônus para os professores. Algumas vezes não deu para dar, mas outras vezes nós demos. A professora, Vados, sou professora e estava empregada na cidade através do processo seletivo. Nosso prefeito disse que não tinha como alongar o processo por mais de 1 ano, mas agora ele lançou um processo para 2 anos. Afinal, ele poderia ter prolongado o atual por mais 1 ano? Olha, os processos seletivos, eles são feitos por um determinado tempo até que você faça concurso. Normalmente, eles são por 1 ano. Então, você faz um processo seletivo para 1 ano, você tem esse ano todo para se preparar para fazer o concurso, para no ano seguinte você ter o concurso e não ter esse processo seletivo. Agora, se você tiver impedimento do concurso, algum problema, aí sim você pode prorrogar por mais 1 ano. Então, eu não sei especificamente o que aconteceu com você, mas é assim que funciona. Normalmente é 1 ano. Se há problema, você consegue mais 1 ano, desde que não dê para você se preparar. Quer dizer, se agora nós estamos em janeiro, a gente souber que em janeiro de 2013 nós vamos precisar de professores para tais e tais especialidades, é lógico que a gente tem todo esse ano para fazer o concurso para o ano que vem. Agora, se você, algumas coisas que surgem de última hora, aí sim você tem que fazer o processo seletivo, porque não dá tempo. De novo, a professora. Para nós, da classe de professores, ficou evidente que a intenção do prefeito foi levantar um dinheiro com esse processo seletivo. Absurdo. Pode ser que aconteceu isso. Eu não tenho o conhecimento específico do que aconteceu com você, mas realmente pode ter acontecido isso aí. José Mário, esse vender Orlândia para a Fiesp é o papel do prefeito mesmo? Esse é. Eu acho que é a maneira que você tem, Zé Mário, de trazer a empresa para Orlândia. O prefeito não pode ficar sentado aqui e imaginar que Orlândia, a empresa que vai se instalar aqui, que geralmente são empresas que já estão instaladas em outros estados e que vão querer instalar no estado de São Paulo, ou sair de São Paulo e vir para o interior, eu não posso esperar que eles vão cair na cabeça deles, olhar no mapa e escolher Orlândia. Eles normalmente vão andar dentro da Fiesp e descobrir as possibilidades que tem. E vão ver lá, quem tiver o trabalho mais preparado e, lógico, a cidade que melhor se apresentar, e tudo isso que eu já citei anteriormente, eu acho que é aí que Orlândia vai acontecer. Fora isso, eu só acredito na ampliação das empresas que nós temos, Intel, Morlan, Brejeiro. Fora isso, eu acho que é vender a cidade na Fiesp, que é uma coisa que eu quero fazer agora. Você tem que ter influência. O presidente da Fiesp
é do mesmo partido que eu sou, do PMDB, talvez seja candidato a governador daqui a 2 anos, vai ter todo o interesse em fazer isso, que é um trabalho que eu quero fazer. Marcelo, Vado, sabemos da sua luta pela melhoria da cidade de Orlândia. Parabéns pelo programa no site. Abraço, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Vamos ver aqui. Roger, Vado, você está sumido demais. Aparece aqui na gruta. Não, não estou sumido. Eu estou, sinceramente, Roger, eu ando, vou na gruta, vou nos locais. É que como prefeito, você faz o governo itinerante, então você vai, está num lugar, mesmo quem não conversa com você, se você conversa com 300 pessoas, pelo menos 3.000 passam e vê que você está lá, que você esteve no bairro. Mas eu tenho, sinceramente, eu fiquei, vamos dizer, o primeiro, o segundo ano um pouco afastado, foi uma estratégia que eu quis adotar até para não confundir o eleitor, mas depois eu comecei a andar e estou andando para ouvir as pessoas. Cláudio, Vado, esclarece para a gente o que aconteceu com o centro de lazer. Saiu em sites da cidade que foi o prefeito que interditou o centro de lazer. O que você sabe a respeito? Olha, o centro de lazer ele foi transformado anteriormente numa associação, foi anterior até o meu mandato. Foi na época, se não me engano, do Dr. Orsi. E ele vinha sendo administrado por pessoas, e na minha época eu achava que o centro de lazer total, que compreende salão de festa, piscina, campo de futebol, quadra, era tudo administrado por essa associação. Na época, eu deixei somente o salão de baile ser administrado por uma associação e o campo, piscina, aquelas coisas, passaram para a Secretaria de Esportes, que eu achei que era a melhor maneira de administrar. Passaram-se o mandato do Dr. Orsi, passaram-se o meu mandato, entrou, no caso, o Rodolfo, por um acordo entre o Rodolfo e a Flávia, colocaram o Goiano lá. Quando o Rodolfo brigou com a Flávia, e ele brigou também com o Goiano, e desde lá ele vem tentando tirar o Goiano de lá, tentando tirar o Goiano de lá, e não conseguia. Realmente, eu não, quando tem que concordar, eu concordo. Era um absurdo o que se vinha fazendo dentro do centro de lazer. Quer dizer, o Goiano se apoderou como se ele fosse dono daqui, não prestava conta e uma associação era obrigada a prestar conta, não prestava conta, fazia festa, cobrava o preço que queria, o patrimônio público foi dilapidado. O centro de lazer hoje tem que fazer uma grande reforma lá. Quer dizer, então ele fez tudo isso. O prefeito veio tentando na justiça interditar, conseguiu interditar, que eu acho que é a maneira correta de se fazer. Se a pessoa não está prestando conta, tira e coloca outra. Eu tenho certeza que o prefeito vai querer fazer é acabar com essa associação e ser administrado pela prefeitura, que eu também não discordo disso. Agora, eu discordo a maneira que foi feito, quer dizer, você entrar lá numa sexta-feira, sabendo que existe uma programação na sexta-noite, uma programação no sábado, quer dizer, total falta de sensibilidade, quer dizer, daria para entrar na segunda-feira, já que era judicial, e respeitar a programação do final de semana, porque aquelas pessoas não têm nada a ver com a briga política. Então, o que aconteceu no centro de lazer, juridicamente, na minha maneira de ver, foi correto, tá certo? Mas sem sensibilidade nenhuma de fazer naquele momento. Estela, Vado, o prefeito acha que somos ricos. Ele quer fazer 8 dias de festa, cobrando caro como ele cobra. Estela, o problema de festa, mesmo quando eu fazia festa sem cobrar nada, eu vou te contar uma coisa, eu tinha sensibilidade de não fazer muitos dias de festa. Eu vou até falar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca comentei. Quando vinha algum circo se instalar na cidade, o circo vem, ele se instala num terreno, a prefeitura não gasta nada com isso. Algumas vezes eu não dava autorização para o circo se instalar. Por quê? Eu não sei se você tem filho, Estela, mas eu fico imaginando um pai de família, tá certo? Uma criança na escola, ouve lá dentro, vou no circo, meu pai vai me levar no circo. Essa criança, às vezes, o pai não tem condição de levar lá no circo. Então, às vezes, eu autorizava o circo quando era perto de pagamento da população, porque aí eu sabia que o pessoal tinha mais condição de ir. E festa é a mesma coisa. 8 dias de festa a 20, 30 reais. Eles vão pegar esses 8 dias, um dia vão dar de graça, que é cantor que ninguém quer ver, e os outros. E os cantores bons, eles vão cobrar 30, 40 reais. Ou seja, vai quem é solteiro, quem tem dinheiro para ir e quem é da região. Então eu acho uma total falta, vou falar novamente, de sensibilidade, 8 dias de festa, ninguém aguenta. Quer dizer, eu acho que 4 dias, uma festa começar na quinta, acabar no domingo, tudo bem. Na minha época eu fazia isso de graça, agora a festa paga. 8 dias, pô, tem gente que não tem condição, um pai de família, marido, mulher, 2 crianças, chega lá, o cara quer tomar uma cervejinha, comer alguma coisa, as crianças querem doce, quer pipoca, não tem jeito de ser com menos de 100 reais. Quer dizer, não dá para ter
esse tipo de festa. Nós estamos aqui, gente, com mais de 700 pessoas online. Obrigado aí a todos que estão com a gente aqui. A farmácia popular de Orlândia está uma vergonha, não tem nem ácido fólico para as gestantes. Isso é desleixo do prefeito? Isso é falta de sensibilidade, isso é falta, não é nem desleixo. Quer dizer, você vê, ele gasta mais com jornal Mogiano mensalmente do que remédio. Ele gasta 15 mil reais por mês com o jornal Mogiano, que é feito não para falar bem dele, mas para falar mal de mim, e gasta 10, 12 de remédio para a população. Quer dizer, são os absurdos que são feitos. E eu te garanto que esse ano ele não vai fazer diferente. Mesmo sendo ano de eleição, ele não vai. Ele acha que a população vai com ele pelas festas, por isso que ele fez aí, se aproveitando da chegada do Falcão. Agora, não dá para você ter festa tendo problema dentro de casa. Ninguém que está falando comigo aqui faria uma festa tendo uma pessoa doente sem atendimento dentro de casa. Todo mundo desempregado. Ninguém vai fazer uma festa. E o que o prefeito está fazendo é isso. Não dando a condição mínima para a população carente e achando que a população vai pelas festas. Vado, por que o SESI sumiu de Orlândia? Você saiu da prefeitura e ele foi embora. O Rodolfo que quis tirar, olha, ele não deve ter dado oportunidade para o pessoal ficar. Nós trouxemos, eles não quiseram, não deram estímulo nenhum, o SESI foi embora. É o que eu falei, isso é uma outra coisa que ajuda você a trazer empresas da cidade, onde você pode fazer treinamento, onde você pode preparar as pessoas. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Isso é o tipo de coisa que não ajuda em nada você trazer uma nova empresa para Orlândia. Antônio Quaresmin, não seria interessante um centro de ensino, como exemplo, Senac, Senai ou até mesmo a FATEC? Isso não é possível por causa da baixa população de Orlândia ou isso é balela para não trazer as escolas? Não, olha, a FATEC na época, eu tentei, inclusive teve uma discussão minha pelo rádio, na época com o presidente do PSDB de São Joaquim da Barra, ele falando que iria para São Joaquim, e eu falei que não iria nem para Orlândia para São Joaquim, porque o governador já tinha colocado que seria feita uma FATEC nova em Ribeirão Preto e que não caberia em nenhuma dessas duas cidades. É uma tentativa que se pode se fazer do mesmo jeito que eu falei dessa de trazer empresa. Agora, o que existe de realidade, na minha época, o sindicato dos metalúrgicos, eu votei uma lei, dei um terreno incomodado para o sindicato que traria cursos de Brasília. Não deu certo, o tempo passou, o terreno voltou para a prefeitura. Existe a possibilidade, de novo, o Sindicato dos Metalúrgicos tem condição de trazer vários cursos para Orlândia. Eu acho que você cedendo um terreno, você pode trazer. Agora, a FATEC é hoje um sonho de qualquer um. Prefeito, os munícipes, os estudantes, a gente trazer a FATEC para Orlândia. Nós temos aí a Escola Alcídio, que pode ser ampliada para trazer mais cursos para as pessoas, que é muito importante. Eu acho que os cursos profissionalizantes talvez sejam mais importantes hoje até do que o curso superior. Lucas Sestari, queria saber se você vai se candidatar a prefeito. Lucas, eu vou te explicar. Para você ser candidato a prefeito, você tem que ser ficha limpa. E ficha limpa é você não ter condenação até a última instância em nenhum local. E eu não tenho essa condenação. Eu tenho 8 anos de conta aprovada no Tribunal de Contas por unanimidade. E na Câmara Municipal, numa decisão política, que nós já falamos aqui várias vezes, no ano de 2007, o que aconteceu? A Câmara deu parecer contrário às minhas contas que já tinham sido aprovadas pelo Tribunal de Contas. Ou seja, nós estamos recorrendo, tanto que eu não tive nem pressa, isso aconteceu no início de 2007, eu estou recorrendo agora em 2008, porque eu acho, sinceramente, que não tem cabimento o que foi feito. Érica, Orlândia não vive só de festas, precisamos de saúde, projetos sociais, para retirarem crianças das ruas. Pensa em algum projeto social? Eu penso em vários, Érico. Vários que nós fizemos foram cancelados. Eu citei aqui um projeto de esporte, que é o Projeto Tênis, que é um projeto social. O Projeto IP, que foi acabado. O Projeto Guri, que acabaram com o Projeto Guri. Então, todos os projetos sociais que a gente tinha foram acabados. Eu vou dar muito mais prioridade a projetos sociais, projetos de esporte, do que todas essas coisas. Por exemplo, eu não me lembro o nome da pessoa que falou aqui no local, parque de exposição. Como é que eu posso fazer um parque de exposição sem ter projeto social, sem ter remédio na farmácia? Não dá para ter esse tipo de coisa. Sem a população, sem consulta, sem operação. Agora, se eu tiver em condição de dar tudo isso para a população e tiver sobrando dinheiro, vamos para a festa, vamos fazer o parque de exposição, mas não é o perfil de Orlândia. Eu acho que nós temos que ter uma condição para a população carente.
Nós temos que, para a população dos outros bairros, do centro, que não tem, às vezes a pessoa tem convênio médico, não tem essa necessidade de remédio, essas coisas, mas ela quer a rua dela limpa, ela quer a rua sem buraco, ela quer todas as condições que um munícipe normal quer. A Márcia da Silva Elias. Vado, boa noite. Com relação ao lacre do centro de lazer, por falta de alvará, gostaria que você pudesse me esclarecer o campo de futebol. Faz parte do centro de lazer e também não tinha que ser lacrado? Eu expliquei aqui anteriormente, Márcia, o centro de lazer, que é a associação, é somente o salão, vamos dizer, o salão de festas. O resto faz parte da Secretaria de Esportes. A situação do consumo de droga na nossa cidade está preocupante e nada de ninguém tomar atitude. É o que eu falo, olha, sinceramente, o consumo de droga, ele chega porque a pessoa perde qualquer tipo de estímulo, perde os projetos sociais que nós estamos fazendo. Fica muito mais difícil você tratar agora do que você tratar lá atrás. O tratar que é? São os projetos sociais que a gente tanto tem falado. Vado, a partir de quando você pretende dizer se é candidato ou não? Hoje, Felipe, eu sou, vamos dizer, um pré-candidato. O candidato, ele define oficialmente a partir de junho, que é quando é realizada as convenções. Então, a partir de lá, que oficialmente nós vamos saber os candidatos. Agora, pré-candidatos a gente já sabe, eu já sou, tem outros pré-candidatos aí a prefeito da cidade de Orlândia. Cristiana Andreoletti. Até agora a reforma das creches não saíram. Você é que pode dizer que aquele projeto é reforma. Vão passar uma massa corrida e gastar horrores. Adriana, o que eles estão fazendo, sinceramente, é algo que me deixa indignado. E eu vejo os representantes da população, que são os vereadores, sinceramente não fizeram nada. Eu ouvi uma entrevista do Marcelo Bordim na Rádio Gazeta, que um munícipe ligou para ele e perguntou: Marcelo, os tapa-buracos são de péssima qualidade. Ele virou e falou assim: faz a denúncia que eu vou atrás. Aí o outro ligou e falou assim: mas por que você não faz? Não, é mais fácil você fazer a denúncia. Quer dizer, o vereador, ele é eleito para fiscalizar. Pô, vai lá e vê se realmente é de péssima qualidade e faz a denúncia. E faz a investigação. Quer dizer, os vereadores não fizeram nada para essa irresponsabilidade que foi essa administração atual. Quer dizer, não fizeram nada para brecar. Valéria Pimenta. Vado, na sua administração haviam vários projetos sociais nas férias escolares. Como você vê essa questão hoje sem esses projetos? Nós vamos bater na mesma tecla. Não dá para ficar sem projeto social. Sinceramente, não dá. Quase 8 horas aqui, vamos lá. Gestante. Nossa, verdade, gestante. Porque o governo itinerante saiu tão bom na nossa época, o Vado tinha muitas coisas, agora não tem nada. O governo itinerante, gente, eu vou fazer de novo, é uma coisa importante. É onde aquela pessoa na gruta, 300 pessoas ouvidas ali, eles vão falando as reivindicações do que está incomodando no bairro, o que é no bairro, e há uma grande facilidade para o prefeito determinar a administração dele pelo governo itinerante. É uma coisa que nós vamos fazer tranquilamente. Aqui está Rogério. O dono do jornal Feitiço da Vila trabalhou com o secretário de esporte, foi o pior secretário que a prefeitura já teve. Um lixo. Ele foi, o dono do Feitiço da Vila, Rogério, ele foi chefe de gabinete do prefeito Pedro Bordim, numa época que os estudantes invadiram a prefeitura porque sumiu o dinheiro. Quer dizer, não dá para dar credibilidade. Então não vou nem falar no caso dele. Muito pior do que isso aí foi quando aconteceu isso. Aqui tá...